trazer aqui para vocês um pouquinho como é que está o andamento desse projeto que tem esse título, né? Promoção da resiliência energética e ambiental das cidades por meio do desenvolvimento de tetos frios para resfriamento urbano, captura de CO2, né, gás carbônico, e produção de hidrogênio. Esse projeto ele é apoiado pela FAPESP, apoiado também pelo CONICET, da Argentina, e pelo CONACYT, do Paraguai. E ele tem esse apelido carinhoso, né, que a gente colocou para ele, que é o TENERTEF. TENERTEF, a sigla vem de Transição Energética e Tetos Frios. Essa rede de pesquisa e colaboração, ela se estabeleceu a partir de uma chamada FAPESP, né, a chamada de propostas conjuntas FAPESP, CONACYT e CONICET, no ano de 2023. E essa chamada ela tem como objetivo primordial fortalecer a colaboração e integração regional como estratégia de médio e longo prazo para alcançar níveis mais elevados de desenvolvimento científico em benefício da comunidade regional, e aqui a gente está falando da América do Sul, na área específica de transição energética. Essa rede de pesquisa, então, ela é formada por 21 pesquisadores, tá, dos 3 países, né, então, Brasil, Paraguai e Argentina. Ela conta com 3 coordenações, né? Então, pelo lado do Brasil, eu sou a coordenadora, estou vinculada ao grupo de pesquisa em eficiência energética da PUC Campinas. Pelo lado do Paraguai, a coordenação é da professora Fátima Iubeiro, que está vinculada à Faculdade de Ciências Químicas da Universidade Nacional de Assunção. E, pelo lado da Argentina, a coordenação é da professora Noélia Alchapar, que está vinculada ao Instituto de Meio Ambiente, Habitat e Energia, em Mendonça. Então, como eu disse, a gente tem 3 agências que financiam esse projeto, né? E é um projeto específico nesse eixo de transição energética, né, que nada mais é do que esse processo que estamos todos vivendo, em que a gente busca redefinir a forma como a gente produz e consome energia, a partir, principalmente, da mudança de fontes tradicionais de energia, que passam, com certeza, pelos combustíveis fósseis, né, para fontes mais limpas e renováveis, né? Então, além dessa mudança de fontes de energia que a gente utiliza, a transição energética também está ligada à eficiência e à economia da energia, ou seja, a redução do consumo de energia. E, ao reduzir o consumo de energia, a gente, além de poupar, né, os recursos que são finitos, a gente diminui essa pressão sobre o ambiente, né? Trazendo um pouquinho do contexto atual sobre consumo de energia e emissão de gás carbônico, olhando de forma mais específica para o setor da construção civil, né, ele utiliza hoje cerca de 32% da energia final e tem uma contribuição de 30% nas emissões de CO2, né? Então, ele é um ator muito forte, muito significativo nesse processo da transição energética, né? E mais ainda, a gente espera, né, que essa demanda de energia nesse setor ela continue aumentando no futuro, né, no futuro próximo e no futuro a médio e longo prazo também, devido principalmente a esses fatores aqui, né? Então, crescimento populacional, rápida urbanização, ondas de calor e maior acesso à eletricidade nas residências. Então, a gente tem um cenário em que a tendência é de aumento das emissões globais de dióxido de carbono e suas consequências todas, como, por exemplo, o aquecimento global, e um aumento do consumo de energia. Aqui a gente está falando do setor específico, né, da construção civil, e, falando em construção civil, a gente está falando das cidades, né? Então, essa tendência de aumento das emissões e do consumo de energia torna esses ambientes urbanos bastante vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, né? Isso a gente já vem observando, né? Eu coloquei só alguns efeitos aqui, mas tem muitos outros. A gente vem enfrentando isso no nosso dia a dia. Inundações, ondas de calor extremo, escassez hídrica, dentre outros.
De acordo com esse relatório aqui do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a América do Sul, em específico, que é o nosso foco, né, de trabalho, é uma região que está bastante exposta às consequências das mudanças climáticas, né? Então, a gente olha aqui esse mapinha, em vermelho aqui, a gente tem países em que a população urbana fica acima dos 75% da população, né? Em amarelo, entre 50% e 75%. Então, olhando aqui a nossa área de estudo, que é a América Latina, a gente percebe que é uma área bastante vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, né? É uma área com populações urbanas muito significativas. Então, olhando para esse contexto, né, dessa vulnerabilidade das cidades e da vulnerabilidade dessa área especificamente, que é a América do Sul, se nós tivermos materiais e técnicas de baixo custo, preferencialmente, que possam ser utilizadas para capturar o CO2 e usar esse CO2 para produzir energia, a gente pode contribuir de uma forma mais efetiva para esse processo da transição energética na América do Sul. Então, esse projeto está alinhado a 2 grandes eixos temáticos. O primeiro deles é o de cidades inteligentes, né? Então, focando na melhora do uso de energia e na mudança de tecnologias em residências e instalações, em metodologias para quantificação da economia dessa energia e em custos e benefícios ambientais da redução da poluição atmosférica local. O segundo eixo em que a gente está alinhado também é o desenvolvimento de uma cadeia de valor associada às energias renováveis, a partir do desenvolvimento de novos produtos ou serviços com vistas à comercialização em nível regional. Então, todos os desenvolvimentos do projeto, eles estão alinhados nesses 2 eixos, e esses 2 eixos falam sobre soluções urbanas sustentáveis, e aí olhando a sustentabilidade nos seus grandes 3 eixos, né, os 3 grandes eixos: ponto de vista energético, ambiental e social. O objetivo geral do projeto é desenvolver tecnologias com nanorevestimentos para tetos frios, como parte de um sistema de captura de CO2 e produção de hidrogênio para fins energéticos, para melhorar a sustentabilidade energética e ambiental das cidades. Eu trouxe aqui para vocês os objetivos específicos do projeto, né? Então, dentro daquele objetivo macro, a gente tem 7 objetivos específicos, né, que estão aqui denotados por PT, né? Então, o primeiro ponto ali, que é o objetivo 1, ele é de responsabilidade CONACYT-FAPESP. Então, a gente está falando de Brasil e Paraguai, né? Então, são os pesquisadores desses países que estão tocando essa etapa. E ela é do projeto do nanorevestimento, né? Esse nanorevestimento ele vai ser incorporado, já está sendo, né, a uma tinta, e a gente vai usar isso para pintar alguns tetos, e aí daí vem a ideia de tetos frios, né? É esse nanorevestimento que vai promover tudo isso, tá? Segundo objetivo é de responsabilidade, então, dos pesquisadores dos 3 países, é a caracterização térmica e optotérmica. Terceiro, desse nanorevestimento, claro. Terceiro objetivo é o desenvolvimento de materiais de referência, para que a gente possa, então, comparar o material que está sendo desenvolvido com um material já de referência. Quarto objetivo, projeto de sistema de produção de hidrogênio, isso está também já em desenvolvimento. O quinto objetivo, ali, o PT5, seria um monitoramento físico-químico e microclimático, né? Então, a ideia é monitorarmos habitações que vão receber esse nanorevestimento nos seus tetos, comparativamente com habitações que não vão receber, né, esse revestimento, e também fazer um monitoramento do microclima no entorno dessas habitações. Objetivo 6. Desenvolvimento de cenários de impacto energético e ambiental a partir dos resultados anteriores.
E o objetivo 7, que permeia todos os outros, é justamente o objetivo primordial do projeto, que é o fortalecimento das redes de cooperação de pesquisa entre esses 3 países. Trouxe aqui para vocês alguns estudos pioneiros na área de tetos frios. Só para deixar um pouquinho mais claro, quem está trabalhando com esses revestimentos é a professora Fátima, do Paraguai, que tem formação em Química, né, esqueci de falar isso. A professora Noélia, da Argentina, tem formação em Arquitetura. E eu sou engenheira eletricista. E a minha parte, então, seria do monitoramento ambiental e microclimático. Tá? Então, esses estudos aqui foram referenciados, né, pela professora Fátima. Então, desde a década de 70, a gente vem desenvolvendo esses estudos, né, mundialmente falando. E mais especificamente, aqui de 2000 a 2020, os problemas ambientais e energéticos alavancaram a necessidade de outras tecnologias para resolver, ou pelo menos mitigar um pouco essa questão, né? Então, aí a gente teve um boom de publicações nessa área. Essa é a nossa área de estudo. Ela fica na Argentina, né, mais especificamente em Posadas. É uma região com um clima subtropical úmido, sem estação seca. Essas são as plantas, né, a planta, e ali a gente tem um esquemático das habitações que a gente vai fazer o monitoramento. Então, a gente vai pintar um dos tetos com o nanorevestimento e vai deixar o outro sem pintura, que é o nosso teto referência. E a gente vai realizar um monitoramento nesses protótipos, né, nessas habitações, a partir do desenvolvimento de nós sensores de baixo custo, né, e também de acesso aos dados à nuvem. Vamos monitorar a temperatura de superfície dessas habitações, temperatura do ar e umidade relativa do ar, e, esqueci de colocar aqui, CO2 também do ambiente. Esse projeto ele tem 2 anos, né, de duração, a gente está no primeiro ano. Então, a gente tem resultados parciais em todos esses objetivos que eu coloquei aqui em negrito. Tá? Alguns estão mais desenvolvidos que outros, né? Então, ali na escala laboratorial, que a gente tem aquelas 3 primeiras etapas ali, essa etapa, né, mais laboratorial já está toda bem desenvolvida, né? Então, o nanorevestimento, a caracterização, desenvolvimento de material de referência. Na escala de construção urbana, também já temos alguns objetivos bem desenvolvidos, né? O sistema para a produção de CO2 já está bem adiantado. O objetivo 5 está em andamento, né? E o objetivo 7 também já progredimos bastante. Com relação aos resultados parciais do monitoramento ambiental, estamos trabalhando no desenvolvimento, né, dos nossos sensores de baixo custo. Primeiro é feito um estudo sobre os requisitos que são necessários, quais são as grandezas que vão ser monitoradas, onde esse sensor vai ser instalado, que requisitos técnicos de transmissão de dados, né, porque a gente vai fazer transmissão sem fio também. A gente monta um protótipo em protoboard, que é a primeira figura ali. Depois a gente passa isso para uma placa de circuito impresso. E depois a gente coloca esse nosso sensor dentro de um abrigo, né, que é a última fotinho aqui, para proteger esse nosso sensor de intempéries, de radiação direta do sol, etc. Está acabando meu tempo aqui. Só um minutinho. Então, os resultados que a gente está obtendo já, isso aqui, só para deixar claro, está ainda na PUC. A gente precisa finalizar os testes ainda antes de ir para Posadas fazer a instalação. E aí a gente está falando de desenvolvimento de 6 nossos sensores para instalação lá e outros de backup também, né? Então, tem que estar tudo isso pronto para poder instalar. Mas os resultados aqui na PUC já mostram que o nosso sensor está fazendo as medidas de forma correta. Então, aqui a gente tem
comportamento da temperatura e da umidade ao longo do tempo, né? E a gente vê que os comportamentos aquisitados condizem com o esperado, né? São grandezas que são inversamente proporcionais, e isso está bastante claro aqui nesse gráfico. O desenvolvimento dos nossos sensores, é importante ressaltar isso, ele é todo baseado no requisito de baixo custo, né? Então, a gente poderia usar sensores prontos, mas esses sensores têm um custo que podem inviabilizar o monitoramento de grandes áreas, né? Então, essa é a principal justificativa para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, que, nesse caso, está focada no baixo custo. Tá? Acho importante ressaltar isso. E com relação ao último objetivo, né, que é o fortalecimento das redes de colaboração, em junho desse ano, nós realizamos o primeiro workshop do Tenertef. Ele aconteceu aqui na PUC Campinas, e com a presença física, né, de pesquisadores do Brasil, obviamente, do Paraguai e da Argentina também. Então, nós organizamos esse evento, foi um evento muito produtivo, com palestras, workshops, oficinas e também reuniões técnicas para avançar o projeto. E temos mais 2 reuniões previstas, em 2026, uma na Argentina e uma no Paraguai. Essa no Paraguai daí para finalizar e passar os resultados finais do projeto. Era isso. Muito obrigada.